São Francisco de Paula, dia 2 de abril. São Francisco de Paula nasceu na região da Calábria, Itália, numa cidade chamada Paula. Seus pais se chamavam Viena de Fuscaldo e Giacomo d'Alessio. O casal tinha muita devoção a São Francisco de Assis. Por isso os dois sempre pediam ao seu santo de devoção a graça de terem um filho. O casal foi atendido em suas orações, assim no dia 27 de março de 1416, o filho deles nasceu e recebeu o nome de Francisco, em homenagem ao santo de Assis. Aos 12 anos, o pequeno Francisco foi levado para o convento de São Marcos. O menino permaneceu lá durante 1 ano, mas não se sentiu tocado pelo tipo de vida que levavam lá. Assim voltou para sua cidade. Depois disso, Francisco e seus pais fizeram uma bela viagem visitando lugares santos da Itália. Nessa viagem, o jovem São Francisco de Paula ficou tocado pela graça. Ao visitar o Monte Cassino, mosteiro fundado por São Bento, o jovem conheceu a história do patriarca São Bento e se sentiu chamado para a vida de eremita. Assim ele pediu aos seus pais que o deixassem viver isolado, numa vida de rigores, oração e penitência. Sofrendo por um lado e alegrando-se por outro, os pais de São Francisco de Paula permitiram. O jovem São Francisco de Paula passou a morar isolado numa gruta no deserto. Fazia grandes sacrifícios, orações e jejuns, aos quais ele chamava de quaresma. Num desses momentos de profunda oração, o próprio arcanjo São Miguel lhe fez uma visita, entregando a Francisco uma espécie de ostensório, no qual se via escrita a palavra caridade. Francisco uniu esta palavra a 2 outros lemas que tinha adotado em sua vida: humildade e penitência. Daí em diante começou a pensar a fundação de uma ordem religiosa. A inspiração foi tomando corpo em seu coração, e ele decidiu pedir autorização ao Papa. O Papa concedeu. Assim, tendo somente 19 anos, São Francisco de Paula começou a fundação da ordem, que ele chamou de Ordem dos Mínimos. Este nome tinha um alcance muito claro em toda a filosofia de vida da nova ordem. Para poderem entrar na Ordem dos Mínimos, seria preciso tornar-se pequeno, o menor entre todos, o último, atendendo ao que disse Jesus: os últimos serão os primeiros. O nome, aliás, foi sugerido pelo Papa Alexandre VI em 1435. O jovem São Francisco de Paula começou então a construir um mosteiro numa colina que ficava não muito distante de sua cidade natal, Paula. Nesse tempo, Deus lhe tinha dado o dom dos milagres. Por isso sua fama crescia. Os habitantes de Paula vinham ajudá-la em todas as necessidades da construção. Depois disso, a Ordem dos Mínimos cresceu. São Francisco de Paula fundou mosteiros em vários outros lugares, como na Sicília, na França e na Calábria. Como o movimento que ele iniciou crescia, ele fundou também um mosteiro para mulheres que seguiam as regras da Ordem dos Mínimos. Vários milagres são relatados na história de São Francisco de Paula. O mais extraordinário é a ressurreição de um sobrinho seu, chamado Nicolas. Ele tinha o dom da cura, por isso o povo procurava incessantemente em suas enfermidades. Inúmeras curas são relatadas por intercessão de São Francisco de Paula, e as curas através de sua intercessão continuaram após sua morte. Além disso, ele tinha também o dom de profetizar, e o dom da palavra, que arrebatava a todos em suas pregações. Por incrível que pareça, São Francisco de Paula era analfabeto. Mesmo assim, rezava e pregava para todos, e todos corriam até ele para ouvi-lo, por causa do dom da palavra e da grande sabedoria que Deus lhe dera. São Francisco de Paula teve uma vida longa. Percebendo que sua morte era iminente, ele reuniu os monges que estavam no mosteiro de Plessis, na França, e deu a eles as últimas instruções. Depois pediu que rezassem juntos. São Francisco de Paula faleceu aos 91 anos. Era Sexta-feira Santa do ano de 1507. São Francisco de Paula foi canonizado pelo Papa Leão X no ano de 1519
Em 1943, São Francisco de Paula foi declarado padroeiro dos marinheiros e dos casais que querem engravidar, pelo fato de ele mesmo ter sido concebido depois de muita oração de seus pais. Oração a São Francisco de Paula. Ó São Francisco de Paula, que vos distinguistes na Igreja pelo grande espírito de penitência, e em vida convertestes tantos pecadores com vossa palavra, socorrestes tantos necessitados com os vossos prodígios. Alcançai-nos também a aversão aos vícios e verdadeira contrição dos nossos pecados. Vós que fizeste tudo por caridade, pela caridade reconciliaste tantos homens, fazendo-os abandonar o ódio e a inimizade. Concedei a paz a cada um de nós, às nossas famílias e ao mundo inteiro, e fazei que também nós, seguindo o vosso exemplo, nos amemos uns aos outros como irmãos, e amemos a Deus sobre todas as coisas. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós. Santo do Dia Indicações. A fantástica jornada de um religioso de nossos tempos, perseguido, mas que nunca se abalou na fé, sendo premiado com a santidade. Um milagre aconteceu aqui no Brasil, bem pertinho de você. Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais.